Bom, agora a gente vai resolver o exercício aqui de primeira lei da termodinâmica, na qual a gente vai usar a equação da conservação de energia. O problema está dizendo para a gente que a gente deve determinar a temperatura do meio interno de um prédio, cujos parâmetros termodinâmicos estão mostrados na figura. Então, vou traduzir isso aqui porque está em inglês. Conforme mostrado na figura, a parede externa de um edifício tem 6 polegadas de espessura e possui uma condutividade térmica média de 0,32 BTU por hora per ranquine. Em regime permanente, a temperatura da parede diminui linearmente de T1 igual a 70 Fahrenheit na superfície interna para T2 na superfície externa. A temperatura externa relativa ao ar ambiente é T0 igual a 25 Fahrenheit e o coeficiente de transferência de calor por convecção é 5,1 BTU por hora pé quadrado vezes ranquine. Então, ele pede para a gente determinar a temperatura T2 em Fahrenheit e a taxa de transferência de calor através da parede em BTU por hora por pé quadrado de área de superfície. Bom, para a gente resolver esse exercício, a gente primeiro deve, como qualquer problema de engenharia, a gente deve procurar quais são as equações fundamentais do problema. Nesse problema de termodinâmica, a equação primordial que a gente deveria aplicar aqui é a primeira lei da termodinâmica na forma de taxa. Ou seja, que varia com o tempo, né? A gente deve tentar encontrar a temperatura T2, mas antes a gente precisa definir quais são as nossas considerações iniciais. O sistema que está sendo modelado aqui é essa parede, né? Então vou colocar a fronteira do sistema ao redor da parede. Todas as equações que nós vamos usar nesse problema vão ser referentes a esse sistema aqui. A gente deve entender que o problema diz para a gente que todo o processo está ocorrendo em inglês, né? Então, em regime permanente. Regime permanente, a dúvida comum que muita gente tem sobre regime permanente, mas é uma coisa bem simples, ó. Veja bem, um processo no qual ocorre em regime permanente também chamado de regime estacionário, implica que qualquer propriedade termodinâmica não varia com o tempo, certo? Desculpe. Ela não varia com o tempo, certo? Por exemplo, a energia, geralmente, quando é uma função do tempo, ela é zero, quando a consideração do processo está em regime permanente, certo? Bom, sabendo disso, que qualquer propriedade em regime permanente não varia com o tempo, essa equação, a primeira lei, certo? A primeira lei, ela tem esse fator zero, porque a energia, ela não varia com o tempo por causa dessa implicação do regime permanente, certo? Outra consideração que nós devemos fazer é em relação à taxa de trabalho, ou seja, de potência, né? Que nós podemos observar que esse sistema aqui, ele não tem, né? Não está realizando nenhum trabalho no meio, nem o meio realizando trabalho sobre ele. Então, implica dizer que também nós não podemos considerar a potência, né? Na primeira lei da termodinâmica, ou seja, o sistema aqui, a parede, não realiza trabalho, nem o meio realiza trabalho sobre ela. De tal forma que a primeira lei é simplesmente reduzida a isso. Ou seja, o que isso está dizendo para nós é que apenas a forma de energia, apenas a energia, na verdade, na forma de calor, é que está sendo considerada. A energia por condução, né, que atravessa essa parede, certo? A energia por condução de calor
que atravessa essa parede, ela deve sair e se equilibrar com a energia na forma de calor por convecção. Por quê? Porque aqui parte do ar, né, parte do ar da vizinhança aqui vai transferir calor que está saindo da parede na massa de ar, certo? Por isso ele deu o coeficiente de transferência de calor por convecção, certo? Então, a gente tem que ter esse balanço, certo? Porque a primeira lei diz que a gente deve conservar a energia, né? A natureza conserva a energia. Então, a gente tem que ter essa consideração, que a transferência de calor por condução, bom, daqui nós partimos para resolver o problema. Por quê? Porque agora a gente conhece a forma das equações de transferência de taxa de calor e elas têm a forma, que é a chamada lei de Fourier, e condução, convecção. A lei de resfriamento de Newton, né? É simplesmente T menos T ambiente. Essas duas coisas têm que se equilibrar, né? Para a energia ser conservada. Então veja bem, nós já conhecemos todas as equações, né, que permitem com que a gente calcule os valores dados, né, os valores pedidos, na verdade. Então vamos fazer isso. Vamos igualar, né? Eu só vou deixar isso aqui numa outra forma. Só um segundo. Ups. Uma outra forma. Lei de Fourier. Bom, então a equação que nós temos que levar em consideração é simplesmente essa, ou seja, que K T1 menos T2 sobre L é igual a H T2 menos T ambiente. Ou seja, o que nós acabamos de escrever foi simplesmente a conservação de energia. Energia que entra por transferência de calor por condução deve ser igual a que sai por transferência de calor por convecção. Bom, muito bem. O que nós devemos fazer agora é simplesmente isolar explicitamente essa temperatura T2 para nós chegarmos ao valor dela e assim resolver a letra A dessa questão. Então vamos fazer isso passo a passo. Bom, agora todo mundo que tem T2 fica para um lado, todo mundo que não tem T2 vem para o outro, certo? Então, vamos fazer isso aqui. Bom, dessa equação a gente tira T2, certo? Para T2. E agora o que nós devemos fazer é só substituir os valores numéricos. Lembrando que esse K é a chamada condutividade térmica do material, certo? E ele varia de material para material, mas nesse caso o problema forneceu para a gente esse valor. Está bem aqui. Condutividade térmica média. Esse 0,32 aqui. Então vamos substituir os valores e encontrar essa temperatura.
detalhe importante é o seguinte: as temperaturas fornecidas no problema, elas estão na unidade de Fahrenheit. E as unidades da condutividade, tanto da condutividade térmica como da condutividade térmica por convecção, SH, elas têm uma unidade de Rankine, certo? Então nós devemos, antes de mais nada, converter essas temperaturas de Fahrenheit para Rankine, temperatura em Rankine, certo? Para nós podermos usar as equações de forma adequada para que as unidades se cancelem mutuamente. Bom, e a relação é a seguinte: a temperatura em Fahrenheit é igual à temperatura em Rankine menos 459,12, se não me engano. Certo? Então fica fácil saber que a temperatura em Rankine vai ser a temperatura em Fahrenheit mais 459,12. Bom, vamos converter logo as duas temperaturas dadas no problema, que foram 70 Fahrenheit e 25 Fahrenheit. T1 é 70. A partir disso nós podemos calcular a temperatura T2 agora. Vezes T1. Vou colocar aqui T1, ambiente. Algumas unidades aqui antes. Esse pé vai para esse quadrado. Rankine corta Rankine. Polegada com polegada. Conta, lembre-se que esses BTUs aqui, certo? Eles vão cancelar esses BTUs se a gente colocar as unidades em evidência. Essa hora com essa hora se cancelam. Sobra pé sobre Rankine, ou seja, pé vai cancelar esse pé que sobrou. FT significa peça, certo? Foot em inglês. Então a gente vai ter 489,13 Rankine. Fahrenheit aproximadamente, certo? Bom, a letra B pede para a gente determinar a taxa de transferência de calor por área de superfície, ou seja, ele quer isso aqui, a taxa de calor por superfície. Vou chamar de Q ponto. Aqui pela lei de Fourier, menos T2 sobre L. Isso aqui vai ser igual a 0,32 BTU hora. Aqui polegadas. Isso aqui se cancela. Rankine com Rankine. E esse pé, quando a gente inverter as frações, vai multiplicar esse pé, nós vamos ter BTU hora pé quadrado, que é o resultado. Então, Q vale